O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Robinson, querido Fabrício, Diácono, Sandro, meus irmãos, minhas irmãs. Sempre oportuno a gente refletir sobre a vida de São José, aquele que cuidou com muito esmero, com muito zelo, com muita responsabilidade do Filho de Deus, assumindo como um filho seu. Que coisa bonita isto, né? Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo sagrado para nós, nos prepara para a celebração maior da nossa fé, que é a Páscoa. Tempo da gente abrir o coração para Deus, como também foi cantado no Salmo da liturgia de hoje. Quaresma é tempo da gente abrir o coração para Deus, de permitirmos que a sua misericórdia nos alcance, que a gente faça uma experiência profunda do seu amor, nos voltando para Ele, deixando de lado o pecado, mudando de rota, mudando de vida, parando as nossas arestas interiores, para que a gente possa viver bem a nossa intimidade com o Senhor, com os irmãos, com a gente mesmo, né? Os 3 exercícios espirituais próprios da Quaresma: a esmola, o jejum e a oração. Uma maneira muito prática da gente viver esses exercícios quaresmais é a gente praticar aquilo que Jesus nos ensina quando Ele resume toda a lei do Antigo Testamento, toda a profecia do Antigo Testamento num único princípio, num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo, né? Nisso consiste a lei e a profecia, diz o Senhor. E também neste mandamento estão embutidos, né? Estão implícitos os exercícios espirituais do jejum, da esmola e da oração. A oração que nos coloca em comunhão com Deus, a esmola que nos coloca em comunhão com os irmãos, principalmente os mais necessitados, nesse tempo de pandemia, e também agora os que estão sendo fustigados pela chuva, né? Pelas enchentes, né? Quantas gentes desabrigadas aqui na Grande Vitória, um momento de sofrimento, e que a gente precisa estar ali de mãos estendidas, né? E o jejum, o que nos coloca em comunhão conosco mesmo, né? Conosco mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos nós somos capazes de fazer isto, né? Para que não aconteça aquilo que disse o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje, que a nossa fé, ela não se perca. A fé desencarnada, ela se perde. Uma fé que não gera compromisso de transformação interior e externo a nós, é uma fé que não serve para nada, né? A não ser para amolar Deus com tanta coisa que Ele deve ter para fazer no dia a dia, né? Então o profeta Jeremias, ele diz assim, olha, a gente precisa estar muito atento, né? Para a gente não se afastar dos caminhos do Senhor, para que a nossa fé não se perca, e para isso é preciso o quê? A gente observar os seus preceitos, né? E os preceitos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é para condenar ninguém, não é para humilhar, não é para oprimir, como hoje se tornou tão comum, né? As pessoas levantarem a palavra de Deus para impor regras às outras pessoas, para humilhar, né? Principalmente as minorias sociais que sofrem tanto, né? Já com as desigualdades sociais, com os problemas sociais graves que nós temos no nosso país, e as pessoas ainda se utilizam da palavra de Deus para impor, para humilhar, para excluir, para ofender, né? Como se isso agradasse a Deus, né? A palavra de Deus para nossa felicidade, né? Os mandamentos do Senhor, eles existem para nossa felicidade, para a felicidade do povo de Deus. Isso que Jeremias diz na leitura de hoje, né? Minhas leis, meus decretos, as leis do Senhor são para a felicidade do seu povo, para a felicidade do povo de Deus. Pena que a gente não compreende bem isso, né? E a gente muitas vezes escolhe nos afastarmos do caminho do Senhor, trilharmos o caminho do pecado, né? Nos deixando assim sermos corrompidos pela ação do pecado, né? E São José nos ensina a gente a viver bem os preceitos de Deus, né? Como aquele que cuidou da vida do Filho de Deus. Todas as pessoas que cuidam da vida de alguém, que se dedica ao próximo, né? Principalmente aquelas pessoas que o fazem no anonimato, essas pessoas, elas reproduzem a ação anônima de São José na vida de Jesus, na vida de Cristo, cuidando desde a sua gestação até a sua vida adulta, né? Que testemunho bonito que São José dá para a igreja, né? E para todos nós que somos discípulos do seu Filho amado Jesus Cristo, né? No Evangelho nós ouvimos uma cena muito peculiar da vida de Jesus, né? Ele realiza um milagre, cura um surdo, expulsa dele um demônio, e as pessoas que estavam ali, os judeus, os doutores da lei, os fariseus, começam a pensar assim, olha, ele está fazendo isso, não é como um sinal de Deus, com a graça de Deus, pela graça de Deus, né? Mas é através do dedo de Belzebu, né? Belzebu era um deus pagão, né? Era tido como um demônio, né? Um diabo, né? Alguma coisa que causava mal ao povo, porque exigia sacrifícios, né? Sacrifícios humanos, né? Como as divindades pagãs da época, né? Então Jesus diz assim para eles, olha, vocês
prestem bastante atenção no que vocês estão pensando e fazendo, né? Porque se Satanás está brigando com Satanás, como é que seu reino vai subsistir, né? Se é pelo dedo de Satanás, de Belzebu, que eu estou expulsando demônios, que sentido tem isso? Parece que os demônios não eram muito problemas na vida de Jesus, não, né? Até porque nos evangelhos, sabe, Padre Robson, ele sempre falava e os demônios obedeciam, né? Nem sempre ele fala e nós cristãos obedecemos, né? Se fosse assim, a gente não estaria criando tanta confusão em torno da campanha da fraternidade, né? Quando nós deveríamos estar difundindo o diálogo, o respeito. A última vez que eu estive aqui foi com os irmãos e irmãs das igrejas que participam aqui da AD, né, na semana de oração pela unidade cristã. Então, a gente deveria estar como cristãos trabalhando mais pela unidade interna da igreja e mais pela unidade da sociedade, não pela divisão, não pela fragmentação, né? E Jesus deixa isso muito claro no Evangelho de hoje, quando ele diz que quem não está com ele espalha. Ou seja, quem não agrega, quem não trabalha pela unidade, quem não constrói consensos, quem não sabe dialogar, não pode dizer que é seguidor de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Então é muito importante que nós cristãos estejamos sempre atentos, né, ao trabalho da unidade que deve haver na igreja, que deve haver na comunidade, que deve haver na sociedade. Porque senão, ao invés de nós estarmos trabalhando para Jesus Cristo, nós estaremos trabalhando contra o seu reino, que é o reino de paz, reino de amor, reino de justiça, né? O reino que se opõe ao reino de Satanás, que é o reino da discórdia, da divisão, das acusações, né? Hoje é tão comum as pessoas, elas, ao invés de dialogarem, elas querem se impor, né? Para que elas se imponham, elas acusam e acusam e acusam e acusam desmedidamente. E quando a gente está acusando alguém, nós não somos ninguém diferente daquele que é o acusador, Satanás, como a Bíblia nos ensina, né? Então, antes de acusarmos alguém, vamos olhar para o nosso próprio interior, né? Vamos olhar para a nossa própria vida, vamos construir a unidade dentro de nós, para que a gente construa unidade na igreja, e assim a gente possa construir a unidade no mundo que está tão carente de amor, né? E São José nos ensina muito isso. Tão bonita a carta apostólica do Papa Francisco, quando ele institui o ano de São José, que ele fala do anonimato de São José e da importância dos anônimos no mundo de hoje, que estão aí, por exemplo, cuidando de tantas pessoas nesta pandemia. Quando tantos estão relativizando a saúde, quando tantos estão relativizando o contágio, quando tantos estão relativizando a mortalidade deste vírus, que já tirou a vida de quase 300 mil brasileiros e brasileiras. Quantas pessoas famosas que poderiam estar aí ajudando no controle social, no isolamento social, no uso de máscaras e de distanciamento social, estão estimulando aí aglomerações, estão estimulando a prática irresponsável de não se cuidar, de não se higienizar, de não ter o cuidado com o outro. Quanto tantas pessoas famosas agem de maneira imoral, irresponsável e anticristã, difundindo mentiras contra as vacinas. Inúmeras pessoas anônimas estão aí correndo riscos dia e noite para cuidar da vida dos outros, para cuidar da saúde dos outros. E quantos anônimos, meus irmãos e minhas irmãs, morreram Brasil afora durante a pandemia, porque colocaram a própria vida em risco para cuidar da vida do outro, né? E assim foi a vida de São José, o homem dos sonhos, né? O homem dos sonhos. José, no Egito,
foi aquele que interpretava os sonhos, porque sonhava os sonhos de Deus. E José, esposo de Maria, também é o homem dos sonhos, né? Aquele que se comunica com Deus através dos sonhos. E dá o nome de Jesus ao filho de Maria, e dar o nome a alguém naquela época significava assumir com aquela pessoa a responsabilidade, o compromisso com a sua vida, com a sua segurança, com a sua educação na fé. E foi isso que José fez com Jesus, né? Ele deu a identidade ao Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que José era construtor, né? Era um carpinteiro. Como Deus é o grande carpinteiro que criou o universo, José é o carpinteiro que constrói a casa do Filho de Deus e o protege da sanha assassina de Herodes, e cuida do Filho de Deus e o leva para ser apresentado ao templo. Depois o leva nas romarias que eles faziam, nas peregrinações que eles faziam até o templo de Jerusalém, né? Como a vida de José é bonita. E tão pouco se fala de José, porque ele era um anônimo, né? Alguém que passou ali como que escondido diante da história da humanidade, mas que fez tanto pela humanidade quanto todos os grandes vultos da nossa história. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós nos identificamos tanto com São José, não é? Principalmente as pessoas mais simples, as pessoas que trabalham diariamente, que constroem, né, a sua vida com dignidade, que conquistam o pão de cada dia com o calo das mãos, com o suor no rosto, né? Pessoas que se inspiram em São José e que se identificam com São José, não é? Então a gente, seguindo os exemplos de São José, a gente vive bem o sentido da Quaresma, porque São José, ele tinha uma relação profunda com Deus, a ponto de sonhar os sonhos de Deus. Ele tinha uma relação profunda com os outros, né, a ponto de assumir como pai um filho que não foi gerado da sua própria semente. E ele tinha uma relação profunda consigo, porque só alguém muito integrado é capaz de fazer tudo o que José fez, sem querer nada para si, mas apenas para cooperar com o plano de Deus, o plano da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que São José, o pai de Jesus, o pai da igreja, o pai da humanidade redimida, nos ajude a nos prepararmos para celebrarmos bem esse tempo da Quaresma, para celebrarmos bem a Páscoa que se aproxima, vivendo bem o tempo da Quaresma. São José,